Pessoal, eu sou Patrícia Zanchetti e hoje eu venho com mais um vídeo do Diário de um Paciente Oncológico. Eu venho relatar para vocês como foi a terceira quimioterapia da primeira fase. A quimioterapia foi feita no procedimento padrão. Ele tomou medicação no domingo, 2 comprimidos de manhã, 2 comprimidos à noite. Fomos para a quimioterapia, tem toda preparação, a introdução do quimioterápico propriamente dito, e depois do quimioterápico, a introdução da bombinha, como já havia sido feito nas outras vezes. Porém, cada sessão a gente recebe uma bombinha diferente e eu tinha que trazer para vocês. A bolsinha dessa terceira quimioterapia, ela tem esse formato que eu achei bem mais confortável porque ela é mais leve. Ela tem o tirante com uma regulagem, uma fivelinha tipo mochila e um zíper. E a bombinha é colocada aqui dentro e ela fica presa na cintura. Aí você deve estar pensando assim, tá, mas como que cabe? Então, essa bombinha era esférica. Nós já tivemos uma circular, que era assim. Nós já tivemos uma cilíndrica, cuja bolsinha era assim. E a primeira que era essa bolsinha aqui, que era durinha, com visor, chiquérrima. A bombinha era redonda, a bombinha era um cilindro e a bombinha então era uma esfera laranja, muito bonitinha. No mesmo esquema, faz a conexão da bombinha no catéter, ele volta para casa na quarta-feira com essa bombinha, ele volta para casa na segunda-feira com essa bombinha e essa bombinha fica liberando a medicação segunda à noite, terça durante o dia e quarta às 3 da tarde. Então a gente volta no hospital e eles fazem a retirada da bombinha e retiram a conexão com o catéter, colocam um curativo, aplica a injeção e ele volta para casa. Detalhes técnicos. Dessa vez, terceira quimioterapia, ela deu menos reação do que as demais. E a gente teve consulta com a nutricionista e consulta com o gastro-oncológico na segunda-feira antes da quimioterapia. De um modo geral, ele está respondendo bem ao tratamento, porém está muito magro, uns com tanto, outros com tão pouco. Enfim, então a nutricionista prescreveu algumas vitaminas e também alguns plus na alimentação para conta de ele ter um organismo bem forte para conseguir se recuperar bem da cirurgia. O gastro acompanhou os exames, de um modo geral ele está evoluindo bem, mas uma coisa muito interessante, que depois eu vou fazer um outro vídeo para conversar com vocês sobre isso, é que terceira quimioterapia, os efeitos eles são cumulativos potencializados. O que isso quer dizer? Quer dizer que a cada carga de medicação que ele recebe, o organismo vai guardando essa medicação de uma certa forma, para ficar fácil para vocês entenderem. Ou seja, a reação que ele teve na primeira é para ser maior na segunda, é para ser maior na terceira, porque a carga de medicação que ele tem recebido ao longo desse período tem sido muito grande. Mas, para honra e glória do Senhor, a terceira quimioterapia, ele só ficou ruim na quarta-feira. Segunda, ele acordou bem disposto. Aliás, gente, segunda ele chegou da quimioterapia e jantou. Isso é inédito. Então, na segunda-feira, ele veio bem para casa, veio de papo com o motorista, chegou em casa, jantou, dormiu bem durante a noite. Na terça-feira, ele acordou bem disposto. Claro, assim, né? Mais lentinho, porque ele ainda está convalescendo. A bombinha ainda estava instalada, liberando a medicação. E o calor
tava insuportável aqui. Na quarta-feira nós tivemos um dia muito quente. Aí ele retirou a bombinha, aplicou a injeção e aí ele naquele dia ele ficou mais desconfortável. Isso na quarta. Na quinta ele estava meio tontinho, mas estava de boa. Na sexta ele teve um episódio de queda de pressão. Eu fui no posto de saúde para fazer o agendamento do transporte, que a gente solicita junto à prefeitura, a gente vai e volta com o transporte da prefeitura. E no meio do processo, que é um processo demorado, e como a gente teve consulta, então eu tinha 6 agendamentos para fazer, e cada agendamento ela tem que cadastrar todas as informações, endereço, documento e tal. Solicitado para aquele dia, próximo dia começa tudo de novo, então é um processo demorado para fazer o cadastro. E eu tava ali sentada, tava muito quente. E aí ele veio para a moça que estava do lado: ô moça, como que faz para medir a pressão e a glicemia, que eu acho que está meio baixo? Aí ela pegou a carteirinha dele e disse: não, o senhor pode ir lá atrás. E ele foi. E eu fiquei ali no balcão, que a outra moça estava me atendendo. Daqui a pouco veio a enfermeira da triagem, a auxiliar da triagem veio, chamou a enfermeira, foi ela, a enfermeira. Daqui a pouco veio a enfermeira, chamou o médico e voltou. Olha, eu disse: moça, tu dá licença um pouquinho. Cheguei lá, tava o seu Mário estarrado na maca recebendo soro para ver se a pressão melhorava. Mas assim, tava extremamente quente aquele dia. E como ele estava se alimentando pouquinho, então juntou fraqueza com pressão baixa, com muito calor, muita transpiração, deu ruim. Então ele tomou um soro no posto de saúde, ficamos ali mais ou menos 1 hora, e ele saiu dali com uma indicação de que ele deveria ir até o hospital, porque a pressão estava muito baixa e o médico não podia dar nenhuma outra medicação, porque poderia confrontar diretamente com a químio. Então ele teria que voltar no hospital onde faz a químio, porque ali com o prontuário eles poderiam ver qual era a medicação mais indicada para controlar a pressão dele. Aí eu perguntei pro médico: eu posso ir em casa antes de ir pro hospital ou eu tenho que ir direto assim? Ele disse: não, dá para ir em casa, mas vocês têm que ir pro hospital. Por que vir em casa? Para pegar a pasta com o prontuário e também para pegar a injeção que ele recebe na quarta, quinta, sexta e sábado, essa injeção. Então, como estava chegando o horário de fazer a injeção e essa injeção também dá reação, então eu disse: não, vamos pegar a injeção, a gente vai para o hospital e lá eles aplicam e aí fazem o que precisa fazer até que ele fique bom. Mas homem, vocês sabem como é, né? Um cadinho teimoso. Chegou em casa: não, já tô bom. Pressão 5,5 por 8,5. Não, já tô bom. Aí fez um lanchinho, colocou mais um soro caseiro na sonda. Eu falei para ele, eu disse: olha, eu tenho um medidor de pressão em casa, né? Então eu falei para ele: são 3 horas, você tem até as 5 para conseguir, pelos teus métodos, subir essa pressão, porque se até as 5 não melhorar, a gente vai precisar ir no hospital sim. Então ele fez um lanchinho, ele tomou mais um soro, tomou bastante líquido, colocou o ar-condicionado na soca e ficou ali paradinho. E então, às 5 da tarde, a pressão estava normal, 11/6, que é o padrão dele. Aí, então, eu fiz a injeção e deu tudo certo. Mas só para deixar registrado que essa reação, na verdade, ela foi em função do clima, que estava extremamente quente. A gente estava aqui com sensação térmica de 39 graus. Para alguém que está recebendo uma carga de medicação forte como ele está, é natural que os índices, né, os parâmetros dele estejam um pouco abaixo e aí ele vai sentir muito mais do que a gente. Mas fora isso, está muito bem, obrigado, para honra e glória do Senhor. Então eu quero dizer para você que está passando por esse processo ou algo semelhante, existe solução. Existe um Deus que cuida da gente, que Ele provê da onde a gente menos espera socorro. E isso é muito claro, porque eu fui até o posto de saúde para solicitar o transporte. E lá no posto de saúde,
ele teve a pressão baixa. Então, assim, num ambiente controlado, com recursos, enfim. Então, assim, a gente passa os perrengues, sim, mas Deus é com a gente ali, firme, forte. Então, a gente sabe que Deus está no controle de tudo, que para tudo há um propósito, mas que Ele cuida da gente de uma forma extremamente especial. Então, só para deixar registrado para você, não perca a esperança. Sempre há uma saída e Deus é com a gente. E à medida que você clamar por socorro, Ele vai sim te responder e vai enviar a ajuda que você precisa de uma forma extraordinária, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Que Deus te abençoe grandemente e fica forte aí, que vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Amém.